Boa tarde, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estudando a Palavra. Meu nome é Patrícia Moura, para quem ainda não nos conhece, estamos aqui nesse canal com um estudo de bibliologia. Nós temos também outros estudos que já foram colocados aqui, falando do período intertestamentário e outros temas. Mas se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal. Nós temos como objetivo levar esses estudos a mais pessoas para que elas possam ter a oportunidade também de conhecer a palavra do Senhor. Se você não é inscrito, então se inscreva. Curta esses vídeos, se esse tema foi de relevância para você, compartilhe com outras pessoas e assim nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo, que é de fato abençoar muitas vidas. Hoje nós estamos na segunda aula de introdução bíblica. Nós já falamos aqui um pouco sobre inspiração, revelação e sobre a iluminação na palavra do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre como a Bíblia chegou até nós, sobre a canonicidade do Antigo e do Novo Testamento. Então, venha comigo e vamos para mais um estudo. Então, vamos iniciar a nossa aula e eu te convido a estar orando e convidando o Senhor neste momento para estar com você nesse estudo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, Deus, nós te convidamos a estar conosco durante todo o período, ó Pai, em que estaremos estudando a Tua Palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, que onde esta palavra chegar, seja em qual pessoa ela for, Deus, que esta pessoa possa ser abençoada. Se por algum motivo ela se encontra inquieta, que a Tua palavra possa aquietar a alma desta pessoa e trazer a paz, ó Pai, que excede todo entendimento. Deus, em nome de Jesus, seja conosco neste momento em que estarei aqui também, estudando a Tua palavra. Seja glorificado, dirija minhas palavras conforme o Teu querer. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei, nessa segunda aula nós estaremos falando um pouco sobre a canonicidade da Bíblia. Na primeira aula nós falamos de inspiração e explicamos ali que inspirar é quando Deus soprou a mensagem dele nos escritores. Na primeira aula nós também vimos que a Bíblia ela tem mais de 40 autores. E essa daqui é uma das autenticidades da Bíblia Sagrada. É uma prova da sua autoridade. Por quê? Porque se nós hoje unirmos 40 pessoas de idades diferentes, por exemplo, pegarmos pessoas da terceira idade, jovens, crianças, adolescentes, e ainda que nós viéssemos dar a essas pessoas o mesmo tema, provavelmente nós não teríamos uma coerência nesses textos. Já na Bíblia Sagrada nós temos pessoas de diferentes idades, pessoas que viveram em diferentes épocas, sendo assim culturas diferentes. Apesar do contexto histórico, geográfico ser muito parecido, ainda assim é incrível a maneira de nós não termos incoerência entre os textos. E isso daqui é uma prova da inspiração, porque nós temos um único autor, que é Deus, que está soprando sua mensagem nos autores. E além disso, a Bíblia levou em torno de 1.500 a 1.600 anos para ser completada. Daqui é outra prova incrível também. Por quê? Olha o período tão longo, tantas coisas aconteceram, guerras que Israel viveu, porque Deus utilizou o contexto histórico de Israel ali na Palestina, para que esta mensagem fosse sendo preparada. É como se Israel fosse um depósito do Senhor e Deus guardou a sua palavra neste depósito. Mas esse local, a Palestina, Israel, passou por muitas guerras. Nós tivemos homens que queimaram muito dos escritos dos judeus e mesmo assim os escritos sobreviveram. É verdade que nem todos, mas aqueles que Deus quis, sim. Nós temos aí a Bíblia composta por 66 livros
e todos com um texto muito completo, muito pleno, um texto que de fato traz para nós um estudo, uma ideia completa. Então nós vemos a mão do Senhor em todos esses fatores, que é o tempo da Bíblia ter sido escrita, os escritores, mais de 40 pessoas, e hoje vou entrar um pouquinho falando do idioma. O Antigo Testamento ele foi escrito na maior parte no hebraico. A língua hebraica era um idioma falado ali na Ásia, no Mediterrâneo, exceto em poucas regiões. Então o hebraico era um idioma muito comum, muito falado. Nós temos atualmente descobertas que provam isso, que é o calendário de Géser, a pedra moabita, lá em 850 a.C. O calendário de Géser é interessante porque ele é em 950 a 920 a.C. Então olha bem que acredita-se que ali o uso do hebraico ele é desde o período de 1800 a.C. Então, não dá para nós pegarmos a Bíblia e falarmos, não existia escrita, ou o povo não tinha um conhecimento do idioma. Não, porque há provas arqueológicas que nos mostram que o idioma hebraico já era falado naquela região. Então, o Antigo Testamento, na maior parte, ele foi escrito em hebraico. Nós temos algumas partes em Jeremias, Daniel e Esdras que estão escritos em aramaico. E por que isto? Nós vamos estudar neste estudo aqui de introdução bíblica sobre os períodos da história de Israel, mas só para você entender, o povo de Israel, houve um período histórico em que eles foram levados para o cativeiro na Babilônia. E quando eles foram levados para esse cativeiro, eles ficaram em cativo durante um período de 70 anos. Esse período foi um período em que foi implantado sobre o povo, ali no cativeiro, o idioma aramaico. Eles passaram a falar aramaico. O hebraico foi sendo deixado e o aramaico passou a ser o idioma do povo judeu. No período de Cristo mesmo, o aramaico era o idioma que eles falavam, era o idioma da nação ali no período de Jesus Cristo, apesar do grego ser uma língua ponte. Esses são assuntos mais para frente, mas só para você entender já a questão do idioma. Então, por isso que eu tenho partes da Bíblia escrita também em aramaico. Eu tenho ali no Antigo, na maior parte hebraica, mas eu tenho alguns textos escritos em aramaico devido ao cativeiro que ocorreu pelos caldeus, que levaram o povo para a Babilônia, ali no comando de Nabucodonosor. Uma história muito conhecida, mas se você não conhece, nós estaremos também trazendo essa história aqui em outras aulas sobre introdução bíblica ainda. Isso influenciou a escrita do Antigo Testamento. E nós temos muitos manuscritos e às vezes você pode até pensar, então se eu não tenho o original, a Bíblia pode ser uma farsa, mas não. Sabe por quê? Nós temos uma quantidade imensa de manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, e quando você pega um manuscrito, ainda que ele tenha uma distância de anos significativa para o outro, você não encontra erros nesses manuscritos. Por exemplo, vamos dizer que eu escrevesse aqui uma frase, a flor é muito bonita e bela, e daqui a 100 anos alguém fosse reescrever esta frase, e a pessoa escrevesse, a flor é bela e muito bonita. A ideia é a mesma. Então, é isso que acontece com os manuscritos. E tem algo muito interessante também, porque quando um judeu ele fazia uma cópia de um livro da Bíblia, primeira coisa, o pergaminho ele tinha que ser feito de peles de animais limpos.
Então, nós já estamos aqui no pergaminho. O papiro era folha, mas o pergaminho era feito com peles de animais. Ele não usava qualquer pergaminho. Ele só usava pergaminho se fosse feito de animais que eles consideravam impuros. Perdoe-me. Animais que eram limpos. Não poderiam ser animais impuros. E, além disso, cada palavra e cada letra eram contadas. Então, no final, eu tinha que ter a mesma quantidade de letras, a mesma quantidade de palavras. Ele já contava anteriormente. A folha, ela era destruída no mesmo momento de um erro fosse encontrado. Então, ele está aqui fazendo a tradução, reescrevendo. Encontrou um erro, ele não aproveitava, não tinha essa ideia igual nós temos hoje o lick paper, ou então dá um risquinho. Não, isso não acontecia de maneira alguma. Não importava que ele tivesse no último verso do Salmo 119. Ele iria rasgar tudo, ele iria jogar todo aquele pergaminho fora. Rasgar não, ele iria queimar aquele pergaminho e iria começar tudo de novo. Cada cópia precisava ser feita de um manuscrito autêntico. Então, eles pegavam o manuscrito autêntico, um que teve tanto zelo quanto esse que está sendo feito, e começavam a fazer a cópia. A escrita era feita com tinta negra, preparada por uma receita especial. Era necessário que o escriba pronunciasse cada palavra em voz alta, e antes de escrevê-la, em caso algum, poderia escrever de memória. Então não era assim, eu li aqui no texto, Jesus Cristo é maravilhoso e vou escrever. Não, eu não posso escrever de memória. Ele tinha que estar lendo Jesus e escrevia Jesus. É maravilhoso. Era assim. Então, dentro desse cuidado que a história nos conta, que os escribas tinham ao reescrever o manuscrito, nós vemos que de fato isso foi muito importante, porque nós não temos erros entre esses manuscritos. Isso é incrível, isso é a mão de Deus agindo, esse zelo que ele colocou, até mesmo a época. Gente, para pensar, a Bíblia não foi escrita nesse período atual nosso, em que as pessoas andam tão apressadas, em que a copia, cola, copia, cola, copia, cola. Não foi escrito assim. A Bíblia foi escrita em um período em que as pessoas tinham mais zelo, em que havia cuidado, em que as pessoas tinham cuidado até mesmo com a grafia, com a letra, com a tinta. Tudo era uma arte verdadeira. Não estou desclassificando a arte atual, mas era a arte daquela época, ela era recheada de zelo. E Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita naquele período. Então, quando Moisés escreveu lá em 1500 antes de Cristo, e a Bíblia foi ser concluída quase no ano 100 depois de Cristo, gente, Deus está dentro de toda essa história, guardando, protegendo, guiando homens, guiando escribas, guiando materiais, preparando tudo, porque Deus sabia que a palavra era a maneira em que ele iria se comunicar conosco. A palavra é um método de comunicação divina com o ser humano. Você quer conhecer Deus? É bom ler livros? Sim, é muito bom ler livros. Eu sou apaixonada por livros. Mas se você quer conhecer Deus, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a ferramenta, é um método de comunicação do Senhor com você. Já viram que os maiores problemas estão quando há uma dificuldade na comunicação, e aí há uma dificuldade de relacionamento? Talvez a dificuldade que você tenha em se relacionar com Deus, em ter mais comunhão com Deus, seja por conta da comunicação. Leia a palavra dele, ele ali se comunica com você, ele ali se comunica comigo. Nós vamos à igreja, ouvimos pregações, louvores, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas a Bíblia Sagrada é a maior ferramenta de comunicação de Deus conosco. E o Novo Testamento, como ele foi escrito?
O Novo Testamento foi escrito, como eu já disse, quase todo em grego. Alguns acreditam que Mateus foi escrito em aramaico original. Mas ele foi fechado, canonizado pela igreja logo ali no primeiro século até o segundo século. Nós já temos o Novo Testamento sendo fechado. Por que isso? Por que o novo, a formação do cânon do Novo Testamento foi fechada tão rapidamente? Porque se você for ler as cartas paulinas, você vai entender um pouco melhor. Paulo já enfrentava falsos mestres. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e começou a ser anunciado as boas novas que ele trouxe, muitos homens começaram também a infiltrar no meio desta mensagem heresias. Paulo fala sobre tomarmos cuidados. A Bíblia, ali no Novo Testamento, vai falar sobre a obra dos nicolaítas. A Bíblia vai falar sobre muitos que acreditavam que Cristo tinha vindo em espírito, então ele não sentia dores carnais. Você vai ver que já haviam muitas heresias. E a igreja primitiva, que nós chamamos de pais da igreja, os pais da igreja, aqueles homens que tiveram contato com os apóstolos, vendo que os apóstolos já tinham morrido e que as heresias estão cada vez mais aumentando. Há também uma grande perseguição do Império Romano para com a igreja cristã. Os pais da igreja começam a ver a necessidade de canonizar o Novo Testamento. Patrícia, como assim? Eu só tenho o Antigo Testamento também usado pela igreja cristã. Mas Paulo escreveu cartas, Pedro escreveu, nós temos os evangelhos sobre Jesus Cristo. E a igreja começou a compartilhar essas obras. E começaram a ver que, de fato, os cristãos buscavam cada vez mais conhecer quem foi aquele Cristo. Parem comigo e pensem. João, o apóstolo João, veio a falecer mais ou menos ali no ano 100 depois de Cristo. Então, posteriormente, eu não tenho mais ninguém que andou com Jesus diretamente. Eu tenho homens que andaram com os apóstolos. E a igreja quer saber desse Messias. A igreja quer saber. O Antigo Testamento falava de Cristo? Sim, mas de forma velada, que eu falei na primeira aula. Aqui, os evangelhos, eles fizeram uma revelação de Jesus Cristo. O próprio evangelho que escreveu Mateus, você vai ver Mateus falando assim, olha, ele nasceu em Belém, assim como foi dito pelo profeta tal. Ele teve uma perseguição, os meninos foram mortos, assim como tinha dito o profeta tal, que haveria o choro de Raquel. Então, Mateus foi revelando tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. O Novo Testamento é a revelação do Antigo. E a igreja quer conhecer o seu mestre. Então eles viram a necessidade de escrever, de canonizar essas epístolas, esses evangelhos. Olhem bem, como que eles fizeram essa divisão do que era inspirado e o que não era inspirado. Até para você entender, a própria palavra cânon vem aí de uma forma grega, né, da palavra hebraica, que é kane, significa método ou regra. Então, quando nós falamos de cânon do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós estamos falando que são os livros que falam da nossa regra de fé, que apontam para a nossa regra de vida. E assim, então olhem bem, tem essa regra. E aí, como que eles fizeram? Primeira coisa, tinha que ter prova apostólica, tinha que ter sido escrito por um apóstolo
ou por sua autorização. O evangelho que escreveu Marcos, por exemplo, nós vemos, segundo vários estudos, que quem passou para Marcos a história de Cristo foi o apóstolo Pedro. Uma prova eclesiástica, todas as igrejas tinham que ter considerado aquela obra como inspirada. Uma prova antropológica, o que é isto? Tinha que ter ajudado as pessoas de forma espiritual, tinha que ter um ensino espiritual para as pessoas, tinha que edificar de alguma maneira. Prova paracleotológica, que todas as igrejas tinha que ter o testemunho aí do Espírito Santo. Então, tinha que ser visto essa ação, né, do Espírito Santo nas obras do Novo Testamento. Então, os pais da igreja, logo ali, até o final antes do final do segundo século, nós já vamos ter o Novo Testamento já fechado, até mesmo por conta de tantos livros com heresias que estavam sendo escritos. Então eles fecham o Novo Testamento para evitar que heresias se implantem no meio da igreja. Então assim foi fechado o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, composto aí na nossa Bíblia, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, sempre que você ouve assim, vamos estudar o Pentateuco, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós vamos ter os livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esté. Nós temos os livros poéticos, que são os livros de Jó ao livro de Cantares Salomão. Poéticos pela forma que ele foi escrita, pela maneira da escrita. Então o livro de Jó também entra como um livro poético. Patrícia, mas eu não encontro poesia em outras obras e outros livros? Sim, mas não na totalidade da obra. Então por isso que livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Profetas maiores não por conta do tamanho da obra, mas sim pelo período em que os profetas profetizaram, por isso eles são chamados de maiores. Consequentemente, nós também temos obras maiores, mais profecias. Contudo, o motivo pelo qual eles são chamados de maiores é pelo período em que o profeta profetizou. E profetas menores, né, que vai de Oséias até Malaquias. No Novo Testamento, os evangelhos, essa é a divisão, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não chamamos de São Marcos, São João, São Mateus, porque não são santos, mas sim homens que escreveram essas obras, as boas novas de Cristo, se ateram às boas novas. Vamos também trazer futuramente um estudo sobre isso, o Evangelho Sinóticos e o Evangelho de João. Histórico, que é o livro de Atos, e por fim, as epístolas. As epístolas, apesar de nós colocarmos aqui de Romanos a Apocalipse, nós temos as epístolas paulinas, em que ele é o autor, e as epístolas gerais. Pedro, João, Judas, Tiago, Hebreus, essas são epístolas gerais. E até o livro, né, de profecia, que é o Apocalipse. Então, toda a Bíblia Sagrada, ela levou um período de 1500 anos. O primeiro livro, a primeira obra foi escrita lá por Moisés no ano aproximado de 1500 antes de Cristo, e a Bíblia foi completada no ano 100 depois de Cristo. Durante esse período nós tivemos vários fatores que influenciaram nos livros, na escrita desses livros, como guerras, como os fatores econômicos, geográficos. Tivemos todas essas influências que nós veremos na próxima aula, mas em modo geral ela foi escrita em 1500 anos,
foi escrito em hebraico e aramaico no Antigo Testamento e o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu comentei sobre a Septuaginta, mas os originais da Bíblia não foram, do Antigo Testamento, não foram escritos em grego. Os originais do Antigo Testamento foram escritos em hebraico e aramaico e depois foi traduzido para o grego, que é a Septuaginta. Já o Novo Testamento não. Esse sim foi escrito em grego, tendo aí o Evangelho de Mateus, uma discussão sobre ele ter sido escrito em aramaico. Então, dentro desta aula, nós podemos ver sim a mão do Senhor. Porque, como já comentei, Deus quer se comunicar conosco. Então, não perca tempo. Abra sua Bíblia agora, leia, estude. Deus tem algo a falar com você. E eu gostaria de terminar essa aula lendo aqui no Salmo 119, no versículo 12, que diz assim: Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Que assim seja a minha e a sua busca. Essa palavra é preciosa demais. Deus guardou essa palavra e Ele não guardou em vão. Ele guardou porque Ele quer se comunicar com você. Deus quer se revelar a você e Ele fará isso através da palavra dEle. Então que nós possamos, como nesse salmo, nos regozijarmos em seguir os testemunhos do Senhor. Que nós possamos nos regozijar com grandes riquezas. Sabe quantas vezes nós buscamos e almejamos riquezas? Quantas vezes nós almejamos ter um pouco mais? A palavra de Deus, ela é uma grande riqueza. Então almeje conhecer essa palavra. Almeje conhecer mais do Senhor. Busque mais do Senhor. Foram 1500 anos para todos os livros concluírem, para eles terem sido concluídos. E agora está aí na tua mão. Um livro que parece muito simples, mas é um livro que pode transformar a tua vida. Então busque forças, peça ao Senhor, caminhe nessa palavra, você consegue sim, você pode sim entendê-la. Basta você continuar e perseverar. E eu oro a Deus para que Ele te ajude nesta caminhada. E que nós possamos estar juntos também na terceira aula. Na terceira aula nós falaremos sobre os períodos históricos que o povo viveu e que essa palavra estava aí sendo preparada. Então você não pode perder. Nós vamos falar sobre os períodos históricos da história de Israel e como que esses períodos influenciaram a escrita da Bíblia Sagrada. Enquanto isso, abra sua Bíblia em casa, escolha um livro, leia e faça desta regra de fé a mudança e a transformação para a tua vida. Que Deus possa te abençoar. Eu agradeço a Deus por você ter ficado conosco até aqui. Se não é inscrito, não esqueça, se inscreva, curta esta mensagem, compartilhe com mais pessoas para que elas sejam também alcançadas e abençoadas por esse estudo. Fique com Deus.